municípios, suprindo assim as perdas com repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Ou bota aquele do... Desta forma, auxiliando os gestores dos 102 municípios alagoanos a manterem os serviços essenciais, ofertador à população, bem como as ações de combate à disseminação do coronavírus. Esse é o requerimento da deputada Fátima Canuto. Em discussão, requerimento da deputada Fátima Canuto. Deputada Fátima Canuto, autora do requerimento. Momento, deputada Fátima. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Paulo Dantas, que fica aí, pelo menos eu não consigo vê-lo daqui da minha tela. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Todos nós sabemos que cada um tem vínculo aqui com os municípios de Alagoas, e todos os dias eu tenho recebido solicitações de prefeitos nesse sentido. Então, nada mais justo que, sendo suspenso esse pagamento da dívida pelo Supremo Tribunal Federal, que parte desses recursos sejam destinados ou pudessem ser destinados aos municípios, principalmente aqueles municípios que mais dependem da receita do ICMS e que vão ter uma perda, pelo menos a expectativa é que tenha uma perda grande e que não venha a prejudicar o trabalho que é tão importante, que está sendo tão importante, feito por todos os gestores para essa prevenção e combate ao coronavírus. Eu acho que foi muito explícito aqui no requerimento, e eu não vou me estender. Eu gostaria do apoio de todos, que nós sabemos as dificuldades que os municípios irão passar, com certeza. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhora deputada Fátima. Deputado Inácio Loyola. Depois a deputada Jó, por favor. Momento, deputado Inácio, agora, por favor, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, eu quero parabenizar a iniciativa da deputada Fátima Canuto. A verdade é que os municípios passam por um momento de muita dificuldade e, por conta da queda de uma das receitas importantes de cada município, o ICMS vai cair, é claro, e com essa suspensão da dívida dos estados para com a União, nada mais justo do que se aprovar esse requerimento justíssimo da deputada Fátima Canuto. Concordo em gênero, número e grau e parabenizo a deputada Fátima Canuto. Obrigado, deputado Inácio. Parabéns pelo pronunciamento. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Deputada Jó, um momento, por favor. Isso vai cair dos municípios. O governo não suspendeu o pagamento da dívida dos municípios. Deputada Jó, por favor. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Assembleia, o meu bom dia. Em primeiro lugar, me colocar favorável a esse requerimento da deputada Fátima Canuto, no mesmo sentido, e tem uma similaridade muito grande com o que nós aprovamos na última quinta-feira, pedindo que o governo do estado mantivesse os índices o repasse de ICMS dos municípios alagoanos pela mesma razão. Primeiro, porque o governo federal, senhor presidente, manteve o FPM e o FPE. Ele encaminhou um pacote de ajuste, de auxílio aos estados e municípios, e isso está dito no nosso requerimento, de cerca de 16 bilhões de reais para a manutenção do FPE, de todos os estados e do FPM dos municípios. Além disso, em que pese a decisão do Supremo, já naquela oportunidade, na última quinta-feira, quando nós aprovamos o requerimento, o governo federal já anunciava a suspensão do pagamento da dívida pelos estados. E nós pedíamos, naquela oportunidade, que esses recursos fizessem uma composição para recompor, para garantir o repasse do ICMS para os municípios. Está de parabéns a deputada Fátima. É importante que a gente, todos nós, enquanto Assembleia Legislativa, nós possamos fazer uma força conjunta para apoiar os municípios, lembrando que
com a redução desses repasses, a folha de pagamento pode estar comprometida, o pagamento da folha, principalmente dos pequenos municípios, e Alagoas tem 80% de seus municípios, pequenos municípios, esse dinheiro circula na economia local, então é importante que o governo do estado faça esse levantamento, garanta esse repasse. A Associação dos Municípios Alagoanos, inclusive citando a nossa aprovação, expediu uma nota requisitando ao governo do estado esse repasse. Então, assim, eu não poderia ser de outra maneira, porque já tivemos um requerimento bem parecido com esse, inclusive na oportunidade apenas com o indício não, com o anúncio do governo federal de que ia suspender a dívida e garantir o FPA e o FPM. Então, me coloco favorável a essa propositura da deputada Fátima, e é importante que tanto esse requerimento como que nós aprovamos, senhor presidente, o senhor leve com a força que tem essa casa, a sua representação no comitê de crise, para que o governo se pronuncie com relação a ele. Se pronuncie, encaminhe para essa casa um projeto de lei garantindo esse repasse. Essa casa está pronta para aprovar esse apoio aos pequenos municípios, lembrando que são eles, os municípios, que fazem todo o trabalho de prevenção. E é prevenindo que nós vamos conter a proliferação desse vírus. São os municípios que, na ponta, ajudam os mais necessitados, os ambulantes, as pessoas que mais precisam. Elas são apoiadas fortemente pelos gestores municipais. Fica aqui o meu apelo, conjunto com a deputada Fátima, e eu tenho certeza que com todos os outros deputados, para que esse requerimento seja tanto aprovado, quanto que o governo do estado leve em consideração esse apelo da Assembleia Legislativa, que agora recebe o coro também da Associação dos Municípios Alagoanos. Muito obrigada. Por nada, deputada Joca. Parabéns a Vossa Excelência. Ainda em discussão? Então, passo a colher os votos. Aprovado por unanimidade. Vamos ao nosso item 2. A deputada Fátima Canuto requer, nos termos do regimento, que o Poder Legislativo, diante do quadro de emergência, interceda junto ao governo do Estado para que sejam empreendidos esforços no sentido de apoiar as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis em nosso Estado, fornecendo materiais de proteção individual, tais como luvas e máscaras, além de álcool gel, para higienização das carroças e carrinhos de mão utilizados durante a coleta, buscando, com isso, combates à contaminação e disseminação do coronavírus no nosso Estado. Eu acho que nós já aprovamos uma matéria como essa, deputada Fátima. Deixa eu levantar aqui, me dê um minuto, por favor. Luna. Nosso coordenador informa que há uma diferença entre as matérias que foram aprovadas. A anterior foi a deputada Davi Maia, e a deputada Fátima, ela reforça, tem mais algum item, tem uma diferença entre a matéria do deputado Davi Maia. Em discussão, requerimento da deputada Fátima Canuto. Encerro a discussão, coloco em votação. Espera aí, momento, deputado Davi Maia, para discutir. Presidente. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos que estão assistindo na TV Assembleia, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente, no momento, a indicação agora se mostra inócua, e realmente a gente tinha uma indicação nesse sentido, mas nesse momento todo o movimento de catadores do Brasil, de materiais reciclados, está parado, por conta do risco de contaminação dos próprios catadores. Não é nem na hora da coleta, é na hora da manipulação e segregação do material. Então, está todo mundo parado porque você não sabe onde aquele material esteve. Vamos supor que você pega uma garrafa PET que esteve na casa de alguém que tenha sido contaminado por coronavírus. Você não tem como fazer a desinfecção de todos os materiais. Por isso, todo o movimento de reciclagem do Brasil, que é uma grande perca ambiental para o Brasil,
mas por isso que estão todos paralisados. E o que nós continuamos insistindo é que necessitamos urgentemente de um apoio financeiro para os catadores de materiais recicláveis. Ontem eu recebi um vídeo de Arapiraca, da ANCARA, da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Arapiraca, uma situação triste, porque nem intermediário para vender o estoque tem mais. Então, realmente está em lockdown, está paralisado completamente, e nós estamos necessitando urgentemente de ajuda governamental. Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Instituto de Meio Ambiente, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Ação Social, Governo do Estado, parece que ninguém está enxergando o problema social e ambiental que estamos passando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Apenas para contribuir com a discussão, senhor presidente, com relação ao que diz o deputado Davi Maia, lá em casa nós fazemos a reciclagem dos produtos e tem cerca de quase 10 dias que eles não passam para coletar, né, justamente por causa disso, por conta que o deputado Davi Maia está colocando. Então, o que a gente precisa hoje, e esse requerimento poderia também trazer, é o auxílio financeiro para os catadores. O auxílio financeiro, que ele seja efetivo, que ele chegue no dia a dia das pessoas, aquilo que a gente conversou e discutiu ontem nessa casa. As ações governamentais, elas precisam começar a acontecer no dia a dia das pessoas. Ela não pode ser só anunciada e não acontecer. As pessoas estão começando a ficar ansiosas, angustiadas com o seu dia a dia. Veja a fala do médico que está à frente da Organização Mundial de Saúde. É necessário olhar pelas pessoas que ganham seu pão todo dia. E não é olhar para não fazer o isolamento social, é olhar para acudi-las, atendê-las, apoiá-las. É disso que nós estamos precisando agora. Então, fica aqui a minha sugestão para incluir nesse requerimento da deputada Fátima Canuto a necessidade de apoiar os catadores de lixo que tinham uma condição de renda e, infelizmente, hoje não tem mais. Muito obrigada. Obrigado, deputada Jó. Deputada Fátima, pelo que eu entendi da discussão dos deputados, é que estão parados. Então, não adianta pedir os materiais para essas pessoas, porque eles estão sem trabalhar. E o que a deputada Jó propõe é que nós trocássemos este requerimento por um requerimento para apoiar financeiramente as pessoas das cooperativas. Vou passar a palavra à senhora, só para explicar antes. Se for do seu consentimento, nós podemos aprovar nesse sentido, deputada Jó, e a senhora se compromete de mudar o texto para que eu faça o encaminhamento ao Executivo. Deputada Fátima, com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, não, de maneira alguma, não me oponho a isso, retiro de pauta, faço, mas já tem, inclusive, o do deputado Davi Maia sobre isso. Então, eu aqui, reitero o meu apoio ao requerimento do deputado Davi, que já foi feito, que já foi aprovado dessa casa, e endosso, com certeza, ao requerimento dele. Então, eu retiro de pauta, esse requerimento. Ótimo, então está ótimo. Obrigado, deputada. Obrigada. Fátima. Bom, superamos nossa ordem do dia. Deputado... Primeiro, por favor. É o deputado Davi Maia. Deputado Davi Maia, o primeiro deputado inscrito nas explicações pessoais. Senhor presidente, me inscrevi hoje para tratar de um assunto que foi muito polêmico ontem, que foi muito discutido em todos os sites, em todas as redes sociais, que foi o caso do paciente que veio a falecer. Muita coisa nebulosa ficou no meio do caminho. Isso por muita culpa, vamos dizer assim, da ânsia do governador em ganhar likes na internet. O governador anunciou no seu Instagram pessoal, no seu Instagram oficial ou oficioso, a morte do cidadão, antes mesmo da família saber que o pai tinha falecido. E depois começaram a surgir inúmeras denúncias
de tudo o que aconteceu, vídeo do filho do cidadão no HGE, o governador negou que o paciente tivesse entrado pelo HGE, mas está lá o vídeo do filho do cara no HGE, depoimento de toda a família do cara, do cidadão, dizendo que ele teria dado entrada na UPA do Jacintinho, depois uma nota à imprensa da UPA do Trapiche, do Instituto que toma conta, da OCIP, que toma conta da UPA do Trapiche, dizendo que não conseguiu fazer a transferência do paciente para outros hospitais que tivessem uma condição melhor do que a UPA. Isso nos deixou bastante preocupados, porque o governador anda falando em todos os locais que as UPAs estão habilitadas para receber pacientes, para internar estes pacientes. Fizemos, então, senhor presidente, eu ontem, junto com o deputado Cabo Bebeto, protocolamos aí na casa um convite ao dirigente da UPA para que ele faça junto conosco aqui uma sessão, uma oitiva com essa dirigente da UPA, que toma conta de todas as UPAs de Maceió, para que nós saibamos qual é realmente o resultado de tudo isso. Como são as condições das UPAs hoje de Maceió. Essa história do paciente fazer o exame e não ser detectado no tempo hábil, ou essa história das divulgações das matérias, isso a Assembleia precisa regulamentar. O que nós estamos tendo hoje é um festival de fake news proporcionado pelo próprio governador, o que é pior. Então, senhor presidente, está aí o nosso requerimento, meu e do conjunto com o deputado Cabo Bebeto. Precisamos escutar essa diretora desse instituto, precisamos ter uma posição firme desta casa, porque esse foi o primeiro caso. Eu não quero dizer que o paciente não estava infectado com o Covid-19, mas eu quero dizer que a maneira como está sendo divulgado, a maneira como está sendo tratado os pacientes do estado de Alagoas não está correta. E uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Tem aí imagens, a internet está cheia de imagens do tratamento que deram esse cidadão, para depois ninguém vir dizer que é a dor da morte que está fazendo a família tomar esse tipo de, senhor presidente, entramos com esse requerimento. Eu queria que Vossa Excelência colocasse para apreciação, não sei como vai funcionar, se é nessa sessão ou se pode ser só ser na outra, porque não foi lido no expediente, não foi publicado no expediente. Então, fica aí o nosso apelo a esta casa para que tenhamos uma sessão online com a presença da diretora e para que as coisas sejam esclarecidas, porque da maneira como o governador está contando, não é a veracidade dos fatos. Muito obrigado, senhor presidente. Essas eram as minhas palavras. Obrigado, deputado Davi. Deputado Davi, o requerimento está aqui, está em mãos, tá? Eu não vou colocar ele em pauta, porque não é necessário Vossa Excelência, junto com o deputado Cabebete, ter autoridade suficiente para convidar essa senhora para vir e dar os esclarecimentos, ou pela Comissão de Direitos Humanos, que o deputado Bebeto preside, ou pela Comissão de Saúde, uma vez que é um convite, não é uma convocação. As convocações é que tem que passar pelo plenário. É por conta do acordo de liderança, senhor presidente, por isso que a gente não fez convocação. Pronto, aí podem convidar ela, convida diretamente, eu quero dizer, não precisa a gente botar em votação, já considere que está convidada. Vossa Excelência, se quiser que que o ofício saia da presidência, sai. Se quiser que saia da comissão, aí Vossa Excelência escolhe e a gente faz. Considere feito. Seria bom. Obrigado, deputado Davi. Momento. Agora, cabe Deputado Chico Tenório, vou escrever. Deputado Cabo Bebeto. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Eu vou completar. Está me ouvindo bem? Eu vou começar dando sequência ao pronunciamento do deputado Davi Maia. Me surpreendeu bastante também essa questão do que a família fez vários depoimentos falando que a UPA não tinha a estrutura adequada para atender o pai dele, que era suspeita, que ele suspeitava que o pai tinha, que os médicos não deram o tratamento adequado.
Foi, no mínimo, uma gigantesca gafe do governador de anunciar a causa da morte sem primeiro informar a família. Eu acho que é a questão de querer, né, dar o furo de reportagem, de querer tá na mídia demais, e aí terminou causando esse primeiro alvoroço. Mas o segundo é o que chama a atenção da gente, essa questão, porque, inclusive, a gente tem parabenizado o governo do Estado e a Secretaria de Saúde por estar divulgando que criou uma estrutura para dar o atendimento necessário ao combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. E, de repente, a gente tem um relato de um caso desse, que o paciente ficou da UPA do Jacetinho para a UPA do Trapiche, para o HGE, que no HDT não tinha leitos. A gente sabe que várias cirurgias foram adiadas para que se tivesse mais leitos ainda. Eu acredito que o número de casos suspeitos é menor do que o número de leitos disponível na área da saúde. Então, assim, publicamente as informações são essas, mas aparentemente na prática não é isso que o cidadão está tendo. Isso chama muita atenção, e é preciso que a gente ouça, converse com a administração das UPAs, para que ela garanta, e aí a gente vai falar com os técnicos, para que ele garanta que na UPA, o paciente que lá estiver internado com o coronavírus, ele vai ter o atendimento adequado. Por quê? Pelo menos foi isso que eu ouvi e tenho ouvido nos pronunciamentos do governo do Estado. Isso é muito complicado, muito sério. A gente viu filho, nora, neta do cidadão falando, né, revoltados com a forma que foi feito o anúncio. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade prática com a vida das pessoas. Outro tema, senhor presidente, eu fui ontem a Santana de Ipanema para ver de perto lá os estragos, né, que houve essa semana com a chuva, e, como eu falei para vocês ontem, realmente o cenário é devastador. Parece que houve uma guerra, principalmente na área ribeirinha, ali de Santana de Ipanema. E, assim, a gente ouve relatos, e quando eu venho aqui, muitas vezes, nessa casa, defender policiais, bombeiros, é porque eu conheço um pouco de perto do que é esse profissional. 5 militares da região estão desabrigados, né? 2 bombeiros e 3 PMs. Situação realmente calamitosa, mas que a gente ouve algumas histórias realmente de heroísmo na prática. Alguns estavam de serviço, outros se apresentaram voluntariamente, e 2 histórias me chamaram a atenção, que foram de 2 bombeiros. O primeiro ficou de forma voluntária trabalhando até 3 da manhã, foi para casa descansar, porque o alerta daria que seria no início da manhã, a partir de 5, 6 horas da manhã, que viria essa onda. Ele foi para casa descansar e acordou às 6 horas da manhã, já com a água dentro da sua casa, retirou seus filhos, retirou sua esposa. Na saída dele, saiu com a esposa, já saiu nadando de casa, fechou a sua casa, colocou a sua família na casa de outro parente e entrou no bote do bombeiro e foi ajudar outras pessoas. Fechou a sua casa com tudo que tinha dentro e foi ajudar outras pessoas. Outro sargento do bombeiro estava trabalhando e, quando foi umas 5 horas da manhã, pediu ao comandante para ir em casa retirar a família, e saiu, retirou seus filhos, sua esposa, fechou a sua casa e foi de novo para o bote voltar a trabalhar. Quando o bote passa pela rua dele, vê a casa dele com água no telhado. E o comandante olhou para ele e disse: sargento, por que você não falou para a gente que sua casa estava assim? Ele disse: coronel, quando eu entrei, já estava a geladeira boiando, já estava tudo perdido, e vamos ajudar os outros, depois eu vejo o que eu faço. Eu vi o vídeo logo depois da casa dele, fui na casa dele lá, o telhado caiu, o cara perdeu o carro. Eu cheguei no quartel do bombeiro, o outro sargento estava retirando da lama, de uma caixa de lama, a carteira, bolsa dos filhos, perderam tudo. E fecharam as suas casas e foram ajudar outras pessoas. Então, isso é exemplo de heroísmo. Isso, policiais, bombeiros fazem diariamente em diversas situações
iguais a essas ou parecidas com essas, e é preciso que o Estado reconheça o papel dos agentes de segurança pública aqui em Alagoas. Por isso que quando eu tento aí defender uma lei de promoção, um reajuste, qualquer demanda que trata dessa categoria, eu faço isso com o coração, porque eu vejo e vi e verei certamente vários exemplos de heroísmo que essa turma faz, que essas pessoas fazem, que pouquíssimas pessoas teriam a mesma atitude. Fechar a sua casa, deixar todo o seu patrimônio lá trancado para ajudar os dos outros. Então aqui, além de desejar sorte e que Deus proteja toda a população de Santana de Ipanema e região, o meu muito obrigado a todos os policiais, militares e bombeiros que trabalharam e estão ainda trabalhando na região para minimizar o efeito das águas na vida das pessoas. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bebeto. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Silvio Camelo. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, que me traz a usar da palavra no dia de hoje, senhor presidente. Primeiro, lamentar a primeira morte em Alagoas, vítima do coronavírus. E algumas informações que é preciso que os senhores deputados, senhoras deputadas e toda a população que está nos assistindo aqui através da TV Assembleia, para que vocês possam ter noção de tudo que está sendo realizado pelo governo do Estado nesse enfrentamento, nessa guerra sem precedentes na história da humanidade, até mesmo as epidemias históricas. No final desta epidemia, ontem o presidente Donald Trump, eu vi na Globo News, estava estimando em 250 mil mortos nos Estados Unidos, uma previsão no final dessa pandemia. E o governo do Estado tem feito todos os esforços possíveis para se preparar para o pior, rezando e torcendo que venha o melhor. Temos 11 UPAs, senhores deputados e senhoras deputadas, com referência para tratamento do Covid-19, com 25 leitos de tratamento intensivo, com respirador para casos mais graves e 29 leitos de cuidados intermediários. Hoje, temos nos hospitais de referência 85 leitos de UTI já disponíveis, e 148 cuidados intermediários. No Hospital da Mulher, Hospital Veredas, Hospital Sanatório, Hospital de Cururipe e as UPAs. Estão em preparação para novos leitos a Unidade de Emergência do Agreste, Hospital Universitário, Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, Hospital Humanité, Hospital Ibigato. Por isso, são importantes as medidas de isolamento. Elas permitem menor número de contagiados, enquanto o Estado adequa e remodela a atual rede hospitalar. Serão feitos 2 hospitais de campanha, um no ginásio do SESI, para impedir a entrada de pacientes com sintomas gripais no HGE, e outro no Centro de Convenções para ampliar em leitos de cuidados intermediários a estrutura do Estado. Em 15 de maio, com cronograma de entrega antecipado, será entregue o Hospital Metropolitano, que é o maior investimento em saúde pública da história de Alagoas, com 30 leitos de UTI e 120 leitos de cuidados intermediários, funcionando o primeiro momento exclusivamente para tratamento da Covid-19. Em resumo, Alagoas se prepara para oferecer até 755 novos leitos exclusivos para coronavírus, promovendo o maior esforço emergencial em ampliação de leitos da história de Alagoas. Senhores deputados, senhoras deputadas, isso é uma guerra silenciosa de um inimigo que ele não tem um exército, ele invade silenciosamente nação por nação, matando cada vez mais pessoas. Ontem, senhores deputados, senhoras deputadas, eu vi uma cena que me chocou muito. Imaginem vocês, se uma pá carregadeira ou uma empilhadeira entrasse no Hospital Metropolitano, ou Hospital da Mulher, que também está sendo usado para essa questão, retirasse um corpo dentro dele e colocasse num caminhão frigorífico. O que os senhores deputados e senhoras deputadas não estariam dizendo aqui? Senhores e senhoras deputadas, isso aconteceu num dos países mais ricos, se não o mais rico do mundo, nos Estados Unidos. Todos os governantes, toda a população mundial
está sem saber como vai terminar essa questão dessa epidemia. Houve realmente a morte, o paciente ele foi atendido, primeiramente, depois ele voltou para o HGE, aonde com sintomas gripais, que o médico não tem como saber se é H1N1, se é influenza ou se é o Covid-19. Então, é preciso ter muito cuidado. Ontem se noticiou também que 70 idosos faleceram no hospital em São Paulo. 70 idosos no hospital em São Paulo. Isso nunca aconteceu no Brasil, de uma vez morrer 70 idosos no mesmo hospital. O que vossas excelências estariam dizendo aqui nesse momento? Graças a Deus, isso não está acontecendo em Alagoas. Mas a situação é séria. O governo do estado está tentando influenciar, está tentando colocar para as pessoas que fiquem em casa. Fiquem em casa. Então, esses leitos de UTI, esses outros leitos que funcionarão justamente de retaguarda, é que vai evitar que as pessoas que estão contagiadas possam entrar em contato com outras pessoas que não estão contagiadas. Então, infelizmente, houve a primeira morte, nós sabemos, o exame saiu com 48 horas, mas o paciente não suportou. E isso tem acontecido no Brasil e no mundo todo. Infelizmente, é uma dura realidade que nós vamos ter que enfrentar. Pessoas estão morrendo e pessoas vão morrer, mas nós temos que enfrentar essa realidade e fazer com que minimamente isso se atinja em Alagoas. E isso o governo do estado, em todos os momentos, tem feito. O governo não tem se omitido, o governador tem colocado a cara dele, tem colocado o Instagram dele, porque se assim não fizesse, estariam aqui cobrando a presença do governador. Era muito fácil ele botar a cara do secretário, que está desempenhando um grande papel, o secretário Aires, e ficar escondido, só aparecendo quando fosse na boa, quando fosse para apresentar. Não. A primeira morte, o governador foi responsável, colocou no Instagram dele para comunicar toda a população de Alagoas. Esse é um governador que não se omite, é um governo que não se omite. Estamos enfrentando uma guerra e vamos fazer com que os alagoanos, se Deus quiser, com a união, com o apoio de todos, possamos vencer essa guerra, com o mínimo possível de vítimas, que existirão, infelizmente, existirão. Ninguém sabe quem, ninguém sabe onde, porque é uma guerra contra um inimigo invisível. E, infelizmente, tanto na capital como no interior, ainda existem pessoas que não estão entendendo que é preciso que se faça a questão do isolamento para se evitar a curva seja feita a infestação seja feita de um só momento. Então, senhor presidente, senhores deputados, existem problemas, nós temos que, à medida do possível, tentar debelar. Se quiserem convidar aqui qualquer servidor do Estado, secretário de saúde, qualquer pessoa que os deputados queiram convidar, é um direito da Assembleia, é um direito da sociedade, mas Alagoas tem tido um enfrentamento e salto positivo, na minha opinião, com relação aos outros estados. Se você fizer um parâmetro entre o estado de Alagoas e os demais estados, aqui nós estamos conseguindo, com o apoio da população, conter justamente o avanço do coronavírus. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Estamos também na torcida para não perdermos alagoanos. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente, senhores deputados e deputadas. Eu ouvi o pronunciamento do deputado Silvio Camilo, que deu explicações interessantes para o povo de Alagoas. Na realidade, nós vivemos um momento difícil e um momento desconhecido, um fato novo no Estado. E isso, lógico, traz dificuldade no atendimento, na forma de condução do processo. Agora, eu lembro que ontem pela manhã eu falei nessa tribuna sobre a organização dos atendimentos nas questões já com suspeita de coronavírus. O governo do Estado está fazendo um esforço tremendo para colocar essa organização em ordem. Embora, o que é que nós falamos ontem? Ninguém sabe para onde vai. Se você tiver hoje um problema, uma suspeita de coronavírus, principalmente no estágio avançado, você vai para onde? O Hospital da Mulher? O HDT? O Veredas? Para uma UPA? Então, precisa-se organizar essa forma de atendimento à população para evitar o que houve
a exemplo desse cidadão que veio a ser a primeira vítima em Alagoas. E a primeira vítima em Alagoas já trouxe sequelas para o Estado, para o governo, de uma maneira geral. Uma pessoa que deu entrada no HGE, que passou em outros hospitais, que perambulou à procura de um atendimento, e mesmo na UPA, no seu último local, chegou-se a direção da UPA a informar através de nota que tentou a transferência dele para um hospital especializado e não conseguiu. Veja que mesmo oficialmente, a direção da UPA não conseguiu transferir ele para um hospital de atendimento específico para o coronavírus. Então, está ainda a coisa desorganizada. O que é preciso se tirar exemplo nesse primeiro caso, para que a gente não venha a ter outros fatos dessa natureza. Até porque isso é ruim para a pessoa que perde a vida, é ruim para os seus familiares e também é ruim para o governo do Estado. Então, fica essa a minha preocupação novamente. Já tentei contato com o secretário da Saúde, agora há pouco já estava no celular com ele marcando um encontro, exatamente para a gente tentar contribuir com essa forma de organizar. Quero me colocar à disposição para ajudar o Estado, para contribuir. E acredito que todos os deputados também têm essa intenção, têm essa vontade de contribuir com o Estado nesse momento. Fica aqui essa minha preocupação, ratificando, confirmando o que disse ontem, dessa necessidade de que o Estado se organize melhor para atender as vítimas que virão por aí do coronavírus. Quero também, nesse momento, senhor presidente, embora sei que as sessões estão sendo dedicadas à questão de saúde pública, especialmente combate ao coronavírus, mas chamar a atenção também, como fez o Cabo Bebeto, para a questão Santana do Ipanema. A cidade realmente está carente de atenção do governo do Estado, do governo municipal, do governo federal e do Poder Legislativo. Nós precisamos oficialmente exigir, solicitar que o governo do Estado dê toda assistência àquela população que hoje está carente de tudo. E a primeira necessidade básica é alimentação e água. Mas sem esquecer de pensar na forma como vamos recuperar Santana do Ipanema para minimizar o sofrimento daquela população que passou por essa catástrofe, que foi essa cheia, e que ainda na iminência de ter mais chuvas, de ter mais cheia. Então, veja que situação fica. É dessa forma que eu chamo a atenção e peço o apoio do governo do Estado para uma melhor atenção a todo o pessoal de Santana do Ipanema e das cidades ribeirinhas do Ipanema, que também pode passar por essa situação. Quero também chamar a atenção para uma nota que está circulando, que falam que é da Chess, com relação à possibilidade de aumento de vazão das águas do Rio São Francisco. Eu até ontem me referi através do WhatsApp com alguém. Veja bem, a vazão mínima garantida pela Chess para se construir a barragem, na época, foi, salvo engano, de 960 metros cúbicos por segundo, a partir daquela barragem. Hoje, as hidroelétricas estão operando com a vazão de 500 metros cúbicos por segundo. Não acredito que esse aumento para 1.100 vá se dar de uma vez. Se isso acontecer, é responsabilidade da ANA, da Agência Nacional das Águas, e de quem controla as hidroelétricas do Rio São Francisco. Não acredito. Se essa vazão, esse aumento, for de maneira gradual, passando de 500, 600, 700 e aí por diante, até atingir o 1.100, está dentro do suportável pelo Rio. Não teremos problemas maiores como houve em Santana do Ipanema, porque está dentro do que o Rio suporta. O Rio já teve vazão bem superior a 1.100 metros cúbicos por segundo. De qualquer maneira, fica o informe, fica o aviso. É bom que essa notícia seja bem disseminada através de meios de comunicação e através das prefeituras ribeirinhas para tirar as pessoas que, se aproveitando do baixo nível das águas, foram invadindo as terras do Rio São Francisco e, às vezes, construindo um barraco, fazendo plantações, criando animais. Então, é bom que fiquem avisados para que tome as precauções possíveis, mas não fica aqui nenhum medo, nenhuma coisa assim de chamar tanta atenção em função das águas passarem a 1.100 metros por segundo, que está dentro do suportável pelas margens do Rio São Francisco. São essas as minhas observações e muito obrigado. Obrigado, deputado Francisco. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Inácio, escreva aí. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, apenas, primeiro, antes de
entrar na questão do coronavírus e dos testes e das informações, eu queria, como fez o deputado Cabo Bebeto, e aqui eu parabenizo pela sua preocupação em ir até Santana do Ipanema e ver como aquelas pessoas estão vivenciando, apesar do medo da pandemia, ainda a enchente. Os danos são muitos, mas eu tenho certeza que a ação solidária, o apoio do município, lá nós temos, Santana do Ipanema tem um filho da sua terra, deputado Isnaldo Bulhões, deputado federal, espero que o esforço conjunto dele com a bancada federal, nesse momento, também contribua, mas eu quero, de uma maneira muito solidária, ao deputado Cabo Bebeto, que representa muito bem a corporação, a nossa briosa Polícia Militar, parabenizar todos os policiais militares, os bombeiros, que se dedicam, nesse momento, a apoiar as pessoas de Santana do Ipanema. Mas eu também quero estender esse cumprimento para todas as policiais femininas que fazem parte da corporação e que estão em casa, inclusive cuidando dos seus filhos. O meu apoio, eu sei que não tem sido fácil, a segurança pública foi uma das atividades que permaneceu funcionando, né, não parou, mas essas mulheres, principalmente as que são mães, estão com seus filhos em casa e devem estar, nesse momento, se desdobrando para dar conta do trabalho e do cuidado com a sua família. Então, meus parabéns, espero e faço um pedido especial aos companheiros dessas policiais femininas que contribuam, nesse momento, ajudem, nesse momento, com participando das atividades domésticas e da família. Mas, senhor presidente, fica aqui algumas preocupações que os deputados foram falando, principalmente o deputado Davi Maia, depois o deputado Silvio Camelo, com relação ao episódio de ontem. Infelizmente, nós tivemos a primeira morte aqui em Alagoas, apesar de termos tido uma informação truncada, mas a morte aconteceu. Ela, infelizmente, no meu entender, fica aqui os meus sentimentos para a família do senhor que faleceu, o cuidado que essa família vai precisar ter com relação ao isolamento social, ao distanciamento social. Fica aqui o meu alerta também, mesmo nesse momento de muita dor. Mas eu gostaria, senhor presidente, de fazer algumas... Primeiro, com relação à família, eu acho que foi descuidado por parte do governo do Estado em passar a informação sem antes comunicar à família. Eu acho que a família tinha que ser a primeira pessoa a ser comunicada, até para que ela possa tomar todos os cuidados necessários de isolamento e também em respeito à perda de um ente querido. Então, fica aqui a minha preocupação com relação a isso. Mas o que fica, eu acho que o governo, o secretário de saúde, toda a estrutura que trabalha no enfrentamento ao coronavírus, isso precisa ficar como um alerta, como um aprendizado. A percepção que passa, e aqui eu não sou daquela que diz aí, quanto pior, melhor, nós estamos aqui, senhor presidente, nos esforçando para contribuir. O que fica claro é uma falta de fluxo definido de atendimento. O Estado, apesar dos leitos que o deputado Silvio Camelo colocou, que estão sendo providenciados à disposição, eles não estão sendo utilizados ainda para atender os diagnosticados com coronavírus ou os casos suspeitos. E aí fica a minha pergunta, por que esse senhor não foi transferido da UPA do Trapiche para esses leitos de retaguarda? Por quê? Fica aqui a minha pergunta, que é uma pergunta que precisa ser respondida. Se existe leitos de retaguarda para atendimento, por que ele não foi transferido? O que me deixou também muito preocupada é uma declaração da médica da UPA, hoje de manhã, no Bom Dia Alagoas, no ALTV, falando sobre o encaminhamento das informações, comentando como está sendo feito o encaminhamento dos casos suspeitos, isso detectado pelos profissionais de saúde, pelos médicos, do serviço de atendimento da atenção básica, e no caso dela, da UPA. A UPA é porta de entrada, mas o encaminhamento da informação, ele tem que ser repassado para o Centro de Informação da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, que
segundo declaração da médica, inclusive sugeriu a colocação como H1N1. Bom, eu acho que fica aqui esse alerta para que haja esse fluxo de informação, fluxo de atendimento. Outra preocupação nossa é com relação, esse senhor, ele deu entrada na UPA no dia 26 de março, na UPA do Trapiche, e daí ele foi testado, o caso agravou, mas antes de dar entrada na UPA, existe o relato da família, inclusive com informações e vídeos, de que ele foi ao HGE, ele foi em outras unidades de pronto atendimento, e isso ele vai disseminando, principalmente entre os profissionais de saúde, o vírus, que é altamente contagioso. Então, é necessário que a gente faça esse encaminhamento, é necessário que a gente faça esse fluxo, que ele esteja bem definido, que as pessoas saibam, informe as pessoas como é que acontece o fluxo, para que também as pessoas da ponta, da atenção básica, das UPAs, do próprio HGE, como é que isso vai ser encaminhado, para que a gente também evite a propagação. Fica aqui, eu acho que esse caso, o governo do estado tem se esforçado muito, como disse o deputado Silvio Camelo, tem se esforçado no sentido de providenciar estrutura, de providenciar leitos, mas a organização, o planejamento de como esses leitos vão ser utilizados é muito mais, e é tão importante, não muito mais, mas tão importante quanto providenciar a disponibilidade dos leitos. Então, fica aqui esse meu alerta. O esforço tem sido do governo do estado, claro, mas é um esforço de todos. Essa casa também se esforça, a sociedade se esforça, se colocando em isolamento social. O esforço é conjunto e é com um objetivo único, que é o de salvar vidas. Então, fica aqui o meu alerta, que este caso sirva de aprendizado e que o governo do estado estabeleça um fluxo claro e definido de como vão ser, como vai ficar o atendimento dos suspeitos e dos infectados, e dos diagnosticados e dos confirmados. Lembrando, mais uma vez, que o nosso, senhor presidente, o nosso requerimento com relação ao aumento de testes, com a contribuição do deputado Léo Loureiro, com a descentralização da leitura e o aumento da capacidade de análise desses testes, é extremamente importante nessa hora. Muito obrigada pelo espaço. Por favor. Obrigado, deputada Jó. Queria fazer uma parte, senhor presidente. Vossa Excelência vai falar depois. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência com a palavra. Vamos respeitar a ordem de inscrição. Depois eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Escrevo o nome. Sim. Momento, deixa eu localizar o deputado Ricardo. Região. Deputado Ricardo Nezinho, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Paulo, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro eu quero aqui comunicar aos novos deputados que nosso requerimento, e fizemos o requerimento ao senhor governador para que pudesse instalar na cidade de Arapiraca um local para que pudesse receber as pessoas do Covid-19, o novo coronavírus. E esse local já iniciou na noite de ontem, vai ser na unidade de emergência do Agreste, com 7 leitos de UTI. Mas para quem possa explicar como será todo esse procedimento, que está planejado aqui, já está em execução no município de Arapiraca, é o seguinte: o cidadão que está com síndrome gripal, ele vai para um posto de saúde do município de Arapiraca. E ao chegar no posto de saúde do município de Arapiraca, lá detectam se ele está ou não com a síndrome gripal. Ele, estando com a síndrome gripal, ele é encaminhado para um local chamado de unidade de sentinela. Essa unidade de sentinela, ela observa se aquela síndrome gripal, ela pode ser tratada pelos protocolos que aqui se pode sim, ter, a estrutura que ela possa ter, se ele pode ser tratado e mandado para casa para o seu isolamento social, e lá ficar sendo monitorado pela estrutura do município, ou se
ela não tem a estrutura, chama-se o SAMU vem e leva aquele paciente com aquela síndrome gripal para a unidade de emergência. Hoje a unidade de emergência possui 7 leitos, vai ser aumentado mais, e tem aqui outras estruturas aqui, como outros hospitais aqui, que também para ser montado mais, para que a gente possa chegar aqui a 50, 100, quem sabe, esperamos que não. Essa doença ela não avance tanto, mas o protocolo que aqui está se implantando, e essa unidade de sentinela, que hoje funciona só no município de Arapiraca, ela está tendo uma tratativa com o governo, com a Secretaria de Saúde, para que a sentinela ela possa estar mais preparada, ampliar a sua capacidade de atendimento, para que ela possa atender a 7ª região do estado de Alagoas. Então, esse é o protocolo que está se colocando hoje aqui, e creio eu que será o modelo, ou já está sendo, não sei, em Maceió, já está sendo o modelo para lá, não sei. Mas o modelo para o município de Arapiraca é esse, que eu falei com os senhores. Síndrome gripal, vai para o posto de saúde. Posto de saúde vê, constata síndrome gripal, manda para a unidade sentinela. A unidade sentinela olha se tem capacidade para que possa, através do protocolo, cuidar daquele paciente. E não tendo como cuidar e não tendo como monitorar ele no isolamento social, chama-se o SAMU pega aquele paciente e leva para a unidade de emergência do Agreste, que hoje iniciou ontem com 7 leitos de UTI. Era só isso, senhor presidente, agradecer a atenção dos senhores deputados, das senhoras deputadas, agradecer mais uma vez pelo requerimento aprovado, e como gostei muito da fala do deputado Silvio Camelo, realmente dos senhores deputados que se colocaram, é uma guerra, o adversário é invisível, e que a gente tem hoje, o grande remédio hoje é a profilaxia, ou seja, é a prudência, é o isolamento social. E parabenizar muito ao governo do estado por estar colocando a cara a tapa, e eu sei que não é fácil. A primeira morte que aconteceu, já aconteceu essas situações, e queiramos, Deus, que não tenha mais outras, mas pelo que a gente vê, isso pode se alastrar, e os seus deputados realmente têm que estar preparados para que a gente possa, mais uma vez, continuar com essa sessão que está sendo proativa. Eu vejo a dedicação de cada um deputado se colocando, e eu acho que o parlamento está contribuindo muito nesse momento assim, tão importante e tão ímpar para o estado de Alagoas, para a sociedade, para a comunidade mundial. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Ricardo, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Marcelo Beltrão, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos telespectadores da TV Assembleia. Eu queria fazer referência ao pronunciamento do nosso presidente, que aconteceu na noite de ontem, e parabenizá-lo pelas suas palavras, por ter um pouco que recuado na sua determinação de verticalizar o isolamento. Então, assistindo a uma entrevista do especialista em síndrome virais no programa Roda Viva, o senhor professor Atila Yamarino, ele estimou que o nosso país poderia ter entre 44 mil mortes, no melhor cenário, isso traçando percentualmente de acordo com as estatísticas de outros países, ou 1,15 milhão de mortes, causadas pelo coronavírus. E o que determinaria esse ato, essa diferença? Determinaria as decisões que foram tomadas. Apesar de alguns pronunciamentos anteriores do nosso presidente, os governadores tomaram a decisão, e aí temos uma grande parcela de responsabilidade do nosso governador, e a gente aplaude pelas decisões que foram tomadas junto com o secretário Alexandre Ares,
é que a decisão de horizontalizar esse isolamento, né, para poder minimizar as mortes. Em pleno 1º de abril, hoje, esperamos muito bem, agradecemos a equipe que escreveu o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e espero que realmente a ideia de preservar vidas se mantenha. A verticalização do isolamento tem que ter regras para poder deixar a população mais tranquila. Então, desejar também os meus sentimentos à família da vítima do primeiro caso de coronavírus aqui no estado de Alagoas, mas também reforçar a necessidade de que precisamos fazer com que o fluxo seja totalmente entendido. É um pouco do requerimento que nós fizemos ontem. As pessoas que trabalham com a saúde têm que saber quais as medidas que tem que se tomar ao encarar, a estar frente a frente a um possível caso de coronavírus. Os encaminhamentos e o fluxo a qual a deputada Jó reforçou, o deputado Chico Tenório também há pouco, de saber para onde se encaminhar os casos suspeitos. E ainda, presidente, reforçar mais uma vez a necessidade do nosso requerimento que foi aprovado, e agradecer aos deputados, sobre as feiras livres, a importância da logística do governo do Estado, independente que não depende da autonomia dos prefeitos. Ainda ontem eu recebi um recado da FETAG, informando, e está aqui o deputado Inácio Loyola, que faltou no último sábado, já na feira do Piau, faltou verduras e frutas. Está faltando abastecimento nas feiras livres. E essa foi a nossa real intenção do nosso requerimento, quando o Estado tinha, sim, que interferir na logística. Por quê, presidente? Venho, desde o início do nosso mandato, reforçando a necessidade do Estado de Alagoas ser autônomo da produção de hortifruti para o Estado de Alagoas e ser exportador, uma logística, um planejamento da Secretaria de Agricultura para poder abastecer o nosso mercado e exportar. Então, está aqui a preocupação da FETAG, quando diz, inclusive, que 80% dos produtos, das frutas e verduras, vem do estado de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Com as fronteiras fechadas, senhoras e senhores deputados, está faltando abastecimento nas feiras livres. Então, está aí mais uma justificativa do nosso requerimento e reforçar, nesse momento, que a SEAGRE, que o IDERAL e que até a própria CONAB trate dessa logística para que o alimento chegue e se encontre à disposição da população alagoana. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu quero aproveitar um pouco o discurso do deputado Chico Tenório. O que eu entendi lá foi que, com esse aumento de vazão, justamente o que o Chico disse, que essas áreas que foram invadidas com a criação das barragens, da hidrelétrica, né, o pessoal terminou avançando, e certamente, com esse aumento do fluxo da água, essas áreas seriam atingidas. Vale ressaltar algumas coisas. Eu tive ontem com o deputado federal Reinaldo Bulhões, fui lá conversar com ele, na casa do pai dele, para ver o que é que a gente poderia fazer para juntar esforços nisso aí. O deputado passou que o governo do estado deu carta branca para que ele pudesse agir de forma mais célere possível para ajudar os moradores de Santana e Ipanema. E ele tem agido diante dessa autorização, digamos assim, do governador. Segundo ele, o governador garantiu a ele que os esforços não serão medidos. Tá? E ele me falou, por exemplo, e aí eu me ofereci também para, de repente, diante do governo federal, tentar ajudar alguma coisa. Ele falou que tem um projeto, aquele dos carro-pipas, que são 10 milhões, são 2 parcelas de 5 milhões, e como o problema agora não é a falta da água, esses 5 milhões que não foram utilizados, ele vai sugerir ao governo federal que seja remanejado para, de repente, uma construção de um novo conjunto, já que foram mais de 800 casas atingidas, umas derrubadas, outras ficaram em situação
inviável de alguém morar lá, e ele vai buscar que esses 5 milhões sejam direcionados para isso. E eu me dispus, assim que ele fizesse essa solicitação, a tentar também, de alguma forma, dar celeridade nisso aí. Então, assim, as coisas estão lá caminhando, infelizmente, né, não andam na velocidade que o povo precisa, infelizmente, mas eu vi lá, ele estava de volta, lá estava com 3 secretárias lá municipais, tentando, no que cabia a ele, tentando resolver e minimizar as consequências. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. A primeira tomba d'água que veio, que foi no Riacho Camuxinga, essa não havia previsão, havia de Ipanema, porque foi uma barragem em Pernambuco que estourou, que foi para uma segunda barragem que estourou, que foi para uma terceira, e aí não segurou mais e veio essa tromba d'água. Bom, eu acho que o governo do estado precisa buscar a responsabilidade do seu vizinho. Por quê? Se constrói barreiras, já diminui o nível da água do São Francisco aqui em Alagoas. Então, quem constrói uma barreira, seja um açude, ele tem sua responsabilidade, porque aquele acúmulo de água, ele termina oferecendo um risco para quem está abaixo daquele nível. E se estoura lá uma barragem, não é a primeira vez, 2004 também foi por causa disso, se estoura uma barreira dessa e fica para o estado de Alagoas assumir todo o prejuízo disso aí. Então, é interessante que o governo do estado também se inteire melhor sobre esse assunto, porque se houver comprovação de negligência ou de uma construção mal feita, de uma barreira, ele vá também responsabilizar o estado de Pernambuco, que não fiscalizou, ou a obra privada que não teve a devida atenção, e que também assuma a responsabilidade com o prejuízo que causou aqui no nosso estado. Eu queria chamar a atenção, que eu havia esquecido, senhor presidente. Em junho, eu apresentei na casa uma indicação, junto com a minuta de projeto de lei, para que policiais e bombeiros, e policiais militares, bombeiros e policiais civis tivessem direito ao adicional de salubridade. Essa indicação foi ao executivo em novembro, a gente teve esse delay, a gente teve muitas indicações, muitos processos aí na casa, e a gente teve um delay nesse envio executivo, mas está desde novembro. E está aí, coronavírus, a enchente, são situações que trazem insalubridade para o agente que está atuando naquela área. E, pasmem aos senhores e às senhoras, policial militar, bombeiro militar e policial civil não tem direito à insalubridade, mas tem que atuar nessas áreas. Então, não tem lógica essas categorias não terem esse adicional. Eu peço que a gente faça, senhor presidente, eu não sei se um ofício requerendo essa resposta, eu não sei qual seria o procedimento correto, mas é interessante cobrar uma resposta do governo do estado para que, em situações como essa, o agente que está lá trabalhando, como está também a enfermeira, a assistente social, que o funcionário público da área de segurança, policial militar, bombeiro e policial civil, ele tenha direito a esse adicional, porque ele faz jus. E está aí uma prova de uma situação como essa que é clara, né, principalmente nesse caso do coronavírus, é claro, eu estive lá, não tinha nenhum bombeiro, nenhum policial militar com máscara, com luva ou com qualquer outra EPI em relação ao coronavírus, mas estavam trabalhando porque a população não pode ser abandonada. Então é preciso que o Estado dê esse suporte a esses agentes e aplique o mais rápido possível o adicional de insalubridade para essas categorias. Eu farei, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Bebeto, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Inácio Loyola. Momento, deputado Inácio. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, deputadas, deputados, alagoanos e alagoanas, primeiramente eu quero dizer, senhor presidente, parabenizar todos que fazem a Assembleia Legislativa do nosso Estado nesse trabalho extraordinário que está fazendo nesse momento cruciante da história da humanidade por conta dessa doença coronavírus. A Assembleia está presente todos os dias com nossas sessões virtuais e, evidentemente, é um exemplo que nós estamos dando ao povo de Alagoas, já que fomos eleitos para defender os interesses do povo de Alagoas. Quero dizer, senhor presidente, esse inimigo invisível é tão perigoso que os hospitais de ponta que nós temos no Brasil, referência para o mundo, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, já tem mais de 200 servidores
senhor presidente, acometidos do coronavírus. Vejam os senhores que inimigo perigoso é o coronavírus. Mais de 200 servidores desses 2 hospitais ponta, 2 hospitais referência para o mundo. Segundo momento que eu quero dizer aos senhores é que eu vi vários deputados e deputadas aí se falando no que diz respeito à estrutura que Alagoas está montando para se enfrentar o coronavírus. Mas essa estrutura só está sendo montada em Maceió e em Arapiraca, como colocou recentemente o deputado Ricardo Nezinho. E eu pergunto a vossas excelências, e os demais 100 municípios do estado de Alagoas, como serão tratados, qual a estrutura que será levada será levado aos demais municípios do estado de Alagoas. Isso é muito preocupante. Só 2 municípios estão se dotando de estrutura. Outra questão que eu quero falar é, mais uma vez, me solidarizar com toda a população sertaneja de Santana do Ipanema, que enfrenta, além do coronavírus, essas cheias do Riacho Camuxinga e do Rio Ipanema. É necessário, nesse momento, todas as atenções do governo do estado se voltem para o município de Santana do Ipanema, que é prioridade maior. Temos lá vários desalojados, vários desabrigados. E acredito que o governo dará total prioridade ao município que passa por uma situação dificílima. Além de Santana do Ipanema, menos, mas também foi atingido, foi o município de Poço das Trincheiras. Falei ontem com a prefeita Aparecida Ferreira, daquele município, e ela preocupada também, que foi atingido pelas cheias do Rio Ipanema. Outra questão que o deputado Francisco Tenório colocou, com muita propriedade, está existindo muitos fakes em relação à possível cheia do Rio São Francisco. Eu quero aqui tranquilizar toda a comunidade ribeirinha são franciscana do estado de Alagoas. Veja bem, a ACHES comunicou que, a partir de hoje, a vazão do Rio São Francisco, que estava até ontem de 550 metros cúbicos por segundo, a partir de ou seja, duplicou a vazão. É preocupante, Preocupante por conta de quê? Eu venho há anos dizendo que o maior problema que o Brasil enfrenta é a degradação do Rio São Francisco. O Rio São Francisco vem morrendo paulatinamente e nenhuma autoridade competente desse país está preocupado com essa grande dádiva que Deus deu ao nosso Nordeste. Porque o Rio São Francisco ele corresponde a 70% do potencial hídrico do nosso Nordeste. Mas a verdade é o seguinte, ao longo desses anos, por conta da queda de nível da vazão do Rio São Francisco, muitas pessoas invadiram o caminho dele. E com essa cheia recentemente, chuvas acima do normal que aconteceram nos estados de Minas Gerais e está acontecendo na Bahia, houve um aumento muito grande nos reservatórios. De Três Marias, em Minas Gerais, que é da CEMIG, da Companhia de Eletricidade de Minas Gerais, e do Lago de Sobradinho, na Bahia, que é de propriedade da ACHES. Sobradinho, que estava com 22 milhões de metros cúbicos, já passou para 72. Conclusão, a ACHES precisa gerar mais energia, Sobradinho começou a liberar água para gerar energia e também para alimentar a região do Médio e do Baixo São Francisco. Mas quero dizer que isso nada nos preocupa até o momento, porque a vazão ecológica estabelecida pelo IBAMA, quando foi construída Xingó em 1994, se a ACHES garantiu uma vazão mínima
de 1.350 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o que é vazão ecológica? Se essa quantidade de água não chegar no mar, de 1.350 metros cúbicos por segundo, em vez do rio adentrar no mar, o mar é quem adentra do rio. Mas nem essa vazão mínima, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós tínhamos nesses últimos 5, 6 anos. A prova 30 metros e, a partir de hoje, passou para 1.100, não atingindo nenhum mínimo do mínimo, ou seja, nada preocupante, e em contato com a CHESF, que mantenho sempre, qualquer novidade, qualquer anormalidade, a CHESF ficará de informar toda a comunidade ribeirinha do Baixo São Francisco. Por conta disso, eu quero tranquilizar que nada de anormal existe. Não existe cheia. Nós estamos com um prognóstico de chegar ao mínimo do mínimo, que é a vazão ecológica, que é de 1.350 metros cúbicos por segundo. Se as chuvas continuarem, é que se pode aumentar, mas isso vem gradativamente à região do Baixo São Francisco. Quero agradecer a oportunidade, senhor presidente, e desejar aos senhores deputados um belíssimo dia e que a Assembleia Legislativa, volto a repetir, continua mostrando a sua preocupação com os problemas que afligem o Estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Inácio Loyola. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Antônio Albuquerque. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Presidente, fazer aqui um breve comunicado, uma fala bastante sucinta. Primeiro, para também externar a minha solidariedade, a nossa solidariedade aos alagoanos de Santana do Ipanema, que atravessam um momento bastante delicado em função dessa tromba d'água que veio ali pelo riacho Camuxinga e também depois por essa grande cheia em função dessas barragens que romperam em Pernambuco do Rio Ipanema. Então, que a população de Santana do Ipanema receba a nossa solidariedade e também para nos colocarmos à disposição das autoridades do município, para nos colocarmos à disposição da população de Santana do Ipanema, para dentro das nossas possibilidades, daquilo que nos couber, também podermos estender a nossa solidariedade e a nossa contribuição. Outra comunicação que faço, além de parabenizar o presidente, o deputado Inácio Loyola, profundo conhecedor do Rio São Francisco, dizer que ele, mais uma vez, foi muito feliz quando comenta que não há, por enquanto, nenhum motivo de grandes preocupações para a população ribeirinha dos diversos municípios ribeirinhos do São Francisco. A nossa vazão mínima, a vazão mínima prevista com segurança, não é nem com segurança, é para manter a vida ecológica do São Francisco, para evitar o inverso, ou seja, que as águas do rio adentrem as águas do mar, ao contrário, as águas do mar invadam o Rio São Francisco, como tem sido fato corriqueiro. A gente tem visto peixe, tem tomado conhecimento de que pescadores conseguem encontrar peixes naturais das águas salgadas do mar em Piaçabuçu, já próximo de Pendeiro, numa demonstração de que, em função da baixa vazão do Rio São Francisco, o mar tem adentrado ao rio. Então, essa vazão mínima de 1.350 metros cúbicos como vazão mínima, e o Rio São Francisco agora, por conta dessas fortes chuvas em Minas Gerais e também nos outros estados que levam afluentes ao Rio São Francisco, ainda chega a 1.100 metros cúbicos por quadrado, que não vai, esses 1.350 metros cúbicos, desculpe, não vai influenciar a ponto de causar pânico aos moradores ali das cidades do Baixo São Francisco. Outra coisa, senhor presidente, para mais uma vez também colocar e me ficar solidário à preocupação dos deputados que tratam dessa questão das feiras livres. Eu hoje, por exemplo,
recebi vários telefonemas, mas um faço questão de frisar, que é do cidadão de minha amizade, do meu conhecimento, lá da minha cidade, de Moelê Nadia, que ele tem um comerciante de peixes frescos nas feiras livres, e agora, com a chegada da Semana Santa, esse comércio ele aumenta, os investimentos também por parte dessas pessoas aumentam. Um grande amigo meu lá, o Walter, e todos os seus filhos, a exemplo do Henrique, né, que negociam com peixes, né, me perguntando, deputado, e vai poder fazer nós vamos poder comercializar, como é que vai ser feito? A gente precisa comprar esses peixes com antecedência. Eu digo, olha, Henrique, você me ligue mais tarde, eu vou tentar contatos aí, para poder lhe dizer, se lhe orientar, ou ao menos lhe dar uma ideia de você deve ou não fazer esse investimento. Qual é a preocupação desses feirantes, senhor presidente? É de que eles comprem o peixe e não possam repassar ao consumidor. Primeiro, o consumidor vai ficar sem o peixe na Semana Santa. E o cidadão que já vive lutando pela sua sobrevivência vai fazer um investimento para ele grande e vai terminar naturalmente perdendo, porque ele não vai ter como repassar essa mercadoria que ele comprou. Então, para fazer essas comunicações, trazer aqui a minha preocupação, também me uno ao deputado Inácio no sentido de que a Assembleia tem cumprido o seu papel. Eu estou acompanhando atentamente a sessão, às vezes até nem me inscrevo para, ao menos, ficar inteirado do que está acontecendo, mas também para não estar fazendo comentários repetitivos ou redundantes, mas eu vou ter agora, senhor presidente, nesse momento, que sair dessa sessão virtual da Assembleia Legislativa, porque eu vou precisar participar de um outro encontro virtual com todos os presidentes regionais do meu partido no Brasil, mais a presidência nacional do partido. Haja visto os prazos que se aproximam para o final, que é exatamente dia 4, essas questões das filiações, a janela para os que têm mandato, enfim, eu vou ter que participar dessa conferência que já está acontecendo. Então, quero pedir a Vossa Excelência desculpa por não ficar até o final da sessão, mas, como sempre, aqui estou perfilado à disposição da sociedade alagoana, à disposição do meu povo, à disposição do meu Estado, para contribuir na forma da legislação e da democracia, com o meu mandato, naquilo que for e estiver naturalmente ao meu alcance, até porque todos nós estamos muito preocupados com essa questão do coronavírus, mas eu ainda continuo no meu ponto de vista, sem os desnecessários exageros, que a gente busque equilibrar essas questões para que o mal não cause um outro ainda maior. De sorte, senhor presidente, que eram essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Antônio Albuquerque. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, volto aqui agora para, mais uma vez, tratar do assunto, tratar da questão fatídica dessa primeira morte, parece que já estão confirmando a segunda. Mas, presidente, nesse momento eu queria tratar sobre uma demanda que me chega aqui da classe da enfermagem, todo o setor da enfermagem bastante preocupado, e se como todos estão dizendo aqui que isso é uma guerra, sem dúvida nenhuma a classe da enfermagem são os soldados que estão no fronte de batalha antes de qualquer um. E, senhor presidente, eu já tinha ido conversar com o secretário Alexandre Aires, acompanhado do presidente Renê, do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, sobre a questão da insalubridade dos enfermeiros, especialmente os que estão trabalhando no Hospital da Mulher, que não estão recebendo. E agora eu faço questão de ler, senhor presidente, uma carta aberta da enfermagem, eles pediram para eu ler aqui na sessão. E é uma carta do COREN, está no site do COREN de Alagoas, carta aberta à enfermagem alagoana. Nosso compromisso social com o povo alagoano não nos fará abandonar o barco. Uma das maiores lutas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, o COREN Alagoas, é pela valorização de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Queremos que nos enxergues como somos, profissionais de saúde que estão ao lado do paciente 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Somos responsáveis pelo ato primordial, que é o cuidar da vida humana, baseado em evidências científicas. Sem nosso olhar atento, mãos cuidadoras e conhecimentos técnicos, não existe saúde.
é a enfermagem o principal indicador de qualidade da assistência de saúde. Nosso fazer reduz custos, diminui o tempo de internação hospitalar e o consumo de insumos. É por isso que, em nome de mais de 27 mil profissionais de enfermagem de Alagoas, o Corém demonstra sua indignação frente aos vencimentos propostos no edital de chamamento público emergencial número 01 de 2020 da CESAL do Governo do Estado de Alagoas, para a contratação emergencial de profissionais de saúde para o enfrentamento do Covid-19. A Organização Mundial de Saúde já declarou que a pandemia provocada pelo coronavírus, com gravíssimas implicações, principalmente em relação aos profissionais de enfermagem que se encontram na linha de frente de atendimento à população brasileira nas unidades de saúde de todo o país. Não somos a maior força de trabalho de saúde à toa. Nosso fazer é indispensável. Vale lembrar que, além de profissionais expostos com maior risco de adoecimento pela infecção do Covid-19, somos indivíduos, como qualquer outros. Temos famílias e responsabilidades. Nosso compromisso social com o povo alagoano não nos fará abandonar o barco, mas em tempos de dificuldade pela pandemia, onde a enfermagem é fundamental para atravessarmos a imensa crise em que vivemos, nos sentimos desvalorizados diante de atitudes como essa, de ofertar salários muito inferiores ao de outras categorias, estando aquém da nossa missão de proteger e cuidar da vida dos que muitas vezes desconhecemos, colocando nossa vida e nossa família em risco, em detrimento de outros. Não estaremos indo para a linha de frente por salário de 1.300 para técnicos de enfermagem e 3.600 para enfermeiros, por um trabalho temporário, sem nenhuma estabilidade. Estaremos indo para a linha de frente porque temos responsabilidade e compromisso social. Diferentemente de tantas outras profissões, nós estamos nos mantendo firmes e empenhados em salvar vidas. Fica aqui reiterada a indignação de toda a enfermagem alagoana aos vencimentos propostos no edital de chamamento público emergencial 01 da CESAL do Governo de Alagoas. Pois bem, senhor presidente, essa é a carta do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem, carta aberta. Está aí a maneira como o setor está sendo tratado pelo governador, pelo governo do Estado. É mais uma maneira de mostrarmos que o que estão falando nas redes sociais não é verdade. Como bem disse o deputado Silvio Camelo, o governador anuncia inúmeros leitos, e como foi dito pela nota da instituição, o ISAC, o nome da instituição, que não conseguiu fazer a transferência do paciente para nenhum desses leitos. E quando ela afirma que não conseguiu fazer a transferência do paciente para nenhum desses leitos, ela afirma também que a UPA, então, não tem condição de ficar com esse paciente internado, o que nos deixa mais preocupados. Por isso, senhor presidente, faz necessário o convite a essa diretora da UPA, faz necessária a explicação do governador o que é real, o que é verdade e o que é ficção. A realidade que nós temos hoje é a morte, infelizmente, desse cidadão. Essa é a realidade. Agora, não adianta nós falarmos que temos leitos, que temos pacientes, que a UPA está pronta, se na hora da necessidade ela não está. Por isso, também concordar aqui com o deputado Inácio Loyola, o deputado Antônio Albuquerque, a Assembleia está fazendo sua parte, de cobrar, e essa é a nossa obrigação. Por isso, queremos escutar a diretora da UPA, que ela venha aqui e nos diga qual é a realidade do momento, qual é a realidade de agora, ou se isso é mais uma ficção criada pelo governador, que está ficando famoso em criar fake news no estado de Alagoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Davi Maia, parabéns pelo pronunciamento. Deputada Jó Pereira. Deputada Jó Pereira, desculpe, momento. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra novamente apenas para lembrar hoje, terça-feira, dia 1º de abril, né? Nós fazemos aniversário de uma semana do nosso requerimento, meu e do deputado Davi Davino, com relação à reunião extraordinária do FECOEP. E como eu faço parte do conselho, até o momento nós não fomos convocados, embora o governador do estado tenha anunciado que vai entregar
as cestas básicas. Então, fica aqui o meu apelo para que o FECOEP faça essa reunião, mais uma vez, reiteradamente, que os recursos do FECOEP, eles venham como apoio a um plano emergencial de auxílio às pessoas que mais precisam, aquelas que estão na extrema pobreza, de forma ordenada e planejada. E fica também, senhor presidente, um requerimento para Vossa Excelência, no sentido de que, em não acontecendo a reunião do FECOEP, que a gente já procure saber, através do governo do Estado, qual o recurso que vai financiar a entrega dessas cestas nutricionais para aqueles que mais precisam. É uma informação que precisa ser trazida até a casa. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se é necessário um requerimento nosso pedindo essa informação ou se Vossa Excelência pode nos trazer a informação independente do requerimento. Fica aqui essa minha observação, dizendo que nós precisamos reunir o FECOEP insistentemente. Esse é um apelo nosso, que foi aprovado por essa casa, meu e do deputado Davi Davino, e que, em não tendo sido convocado até agora, que a gente, pelo menos, procure saber qual o recurso que vai financiar as cestas nutricionais e que elas aconteçam, se é para acontecer através de cestas, que elas aconteçam na maior brevidade possível, porque tem pessoas que ganham pão todos os dias e não estão conseguindo ir às ruas para ganhar esse pão. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, deputada Jó, parabéns pelo pronunciamento. Deputado Silvio Camelo, abre mão da sua inscrição, então nós não temos mais oradores inscritos. Agradeço a presença virtual de todos e convoco os senhores para a nossa sessão ordinária de amanhã. Obrigado. Declaro encerrada a nossa sessão.